E aí? E aí? Titi na área. Vou chamar o pastor Luiz. O que vocês acharam da live? Que live, hein? Poxa, que presente de aniversário conversar com o pastor Luiz. Ele tá salvando a live dele lá. Só um momento. E nós já vamos voltar. E aí, o que vocês acharam? Viu o Pablinho mais mansinho? Deixa eu ver. Cadê o homem aqui? Façam suas perguntas que nós vamos responder. Ó, o Ferguts aí. Ferguts, cadê minhas mangueiras, Ferguts? Tamo junto até depois do fim. Tamo junto. Pastora Luísa aqui, já vou te chamar de novo. Vamos. Já tá aguardando aí a solicitação. Pastora Luísa, agora é meu convidado aqui nessa live. Vou pegar... Agora eu tô por baixo. Ó, estamos aqui com o pastora Luísa, meu microfone aqui, ó, só para fazer uma cena. Agora você fala, pastora Luísa, é sua vez de falar. Vamos responder algumas perguntas e eu quero falar do fundo da minha alma. Assim, eu estou muito, muito feliz e alegre de ter conversado aqui publicamente com o Senhor, de verdade perceber que nós fazemos parte do mesmo reino e a gente luta pela palavra mais poderosa que existe, né? Que é pelo Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E nós somos os dispenseiros da graça e a gente vai explodir essa geração através da palavra. Eu vejo que não tem como afetar a vida das pessoas a não ser através da base mais sólida que existe. Agora eu quero te fazer uma pergunta, pastor Luiz. Como é que está essa vida nova de se expor na internet? O senhor que é um homem super reservado. Como é que está isso aí? Não está sendo fácil para mim, não, porque, de fato, como você disse, eu estou acostumado a fazer as coisas de maneira reservada e, de repente, as pessoas querem ver além do que eu estou disposto a mostrar. Mas o que eu estou gostando é da possibilidade de atingir mais gente, de falar mais às pessoas, de alcançá-las. E você sabe, você me conhece, uma das coisas que eu faço e que tem sido a minha marca durante anos é a minha disposição de responder perguntas. Então, nós somos talvez a Videira, a única igreja que tem essa marca no culto de domingo. Então, no culto de domingo, eu respondo a pergunta que a pessoa faz ali na hora. É assim, ela pega o papel e me entrega na mão na hora. Não tem como eu escapar da pergunta dela. E às vezes as perguntas são feitas até para me deixar numa saia justa. Mas eu não fujo delas. E isso tem sido bênção para a igreja, porque isso traz às pessoas a ideia correta, né? De que a palavra de Deus tem sim resposta, de que ela não tem que ter receio de fazer a pergunta. E na internet o que eu estou percebendo é que isso potencializa muito, né? Então há muita gente perguntando todo o tempo. Agora, só tem que tomar cuidado porque a orientação de Salomão é o seguinte: quando você responde ao tolo como se fosse o sábio, o tolo fica achando que é sábio. Então, o tolo, você tem que responder com outra tolice. É só isso que eu estou tendo que tomar o cuidado, entende? Porque lá no culto as pessoas fazem perguntas sérias, né? Mas aqui não, há muita pergunta tola. E a tolice, ela não merece uma resposta sábia. Então, às vezes, eu tenho que usar de uma ironia. E isso está sendo interessante em todos os aspectos, né? Está me estimulando a expor, a falar, a ensinar. É bênção. Vamos lá, vamos fazer um ping-pong. Eu faço uma pergunta para o senhor, o senhor faz uma para mim. Ok. Então, eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. Conta Vamos para a lá. gente essa história de que você fez a corte, casou virgem. Como é que é esse negócio? Ó, a corte eu fiz 6 meses. Eu falava mal demais desse negócio de corte. Só que depois que você amadurece, você percebe que é bênção, né? Eu lembro uma vez de ver a mãe do senhor falando assim: o pastor Luiz não fez, para que esse povo vai fazer? A dona... Aí Parece eu com falei: ela mesmo. Evangelho da Dona Elza, capítulo 1. Se o pastor Luiz não fez, por que eu vou fazer, né? E a Carol, ela é a única namorada que eu tive. Eu nunca fui em lugar nenhum pedir para namorar com ninguém. Então a Carol foi a primeira. Eu fui pedir para o pai dela e foi constrangedor. Eu era um covarde, não queria ir de jeito nenhum e tudo. A gente fez 6 meses. Eu falo infelizmente, poderia ter feito 5 anos. Eu sei de onde saiu isso, das veredas antigas, e o tanto que isso beneficia e traz santidade no meio da igreja.
Só que foi só 6 meses, né? A gente casou virgem, eu e a Carol. E quando você é jovem, você está querendo seu direito, né? De liberdade, de beijar na boca e tudo. Mas eu vejo com muito carinho, né, essa cultura. Acho essa cultura de conquistar o pai da moça antes de conquistar a moça, eu acho isso muito saudável. E falei mal, viu, pastor Luiz? Falei mal É muitas mesmo? vezes. É, Que falei bom, que bom. mal. Que bom E que você é um depois bom que você exemplo. amadurece, você para, né? Você para de falar mal das coisas que não fazem sentido você falar. Não tem nada melhor do que uma pessoa e um vinho, né? Quando elas passam pelo processo de amadurecimento. Eu nunca bebi, né? Eu não sou de beber, nunca bebi bebida alcoólica, apesar de não ser pecado, mas eu imagino o porquê que alguém paga 100, 200 mil numa garrafa de vinho. A questão da maturidade, a questão de você ser experimentado. Quando você vai crescendo é bom demais. O sinal que a pessoa está crescendo é que ela precisa revisitar suas crenças e voltar atrás de algumas coisas. Eu confesso que eu quero que os meus filhos façam isso. Eu acho isso um padrão poderoso, né, de ensino e de estilo de vida, a corte. Falei muito mal, me arrependo. Aqui, mais uma coisa para eu pedir perdão. Meti o pau na corte mesmo. Eu tinha um namoro santo com a Carol, mas eu ficava revoltado e usava o evangelho da dona Elza, né? Fiquei sabendo que o senhor perdeu ela recentemente, que o senhor Sim, conforte o coração da família. foi no mês de outubro. Alguém está perguntando o que é corte, gente? Quem não é da videira, fica em paz. Não vamos entrar nesse assunto, não. É bom, Você pode explicar o que é corte? Corte é um fica relacionamento das veredas antigas que a videira usa desde 4, 14, tem 17 anos que a videira adota a corte, pastor Luiz. isso aí mesmo, 17, 18 anos. 17 anos. Eu lembro que quando eu era adolescente, ficava falando assim, vou namorar. Eles falavam, tem que esperar até 14 não, 16 anos. E aí, quando tava chegando, aí entrou esse negócio de corte. Aí eu falei, Aí não, irmão, mudou. agora não vai namorar mais, não. Agora é com idade nenhuma, não tem mais namoro. Então, aí eu falei, isso não existe. Mas eu vou confessar. Antes da corte era assim, ó, ia sair os irmãos, aí falava assim, as conversas eram assim, já beijei aquela, beijei esse, beijei todo mundo. Agora com a corte você não beija nem a sua. Você Eu não falar que beijei beijou a ninguém. sua, já está com problema. É isso aí. Quanto mais Então, outras. assim, eu acho bênção, eu acho que não pode ser top-down, né? Às vezes alguns irmãos interpretam errado. Às vezes a cultura da família dela é tão ruim que não consegue entender algo sobremaneira excelente e nobre. Eu acho a corte nobre. Então eu estou ensinando os meus filhos. É nobre e não é legalismo. Você sabe, às vezes nós somos acusados de sermos incoerentes. Essa é a grande acusação que as pessoas gostam de me fazer, de ser incoerente. Mas eu preciso de explicar que nós não temos que ser coerentes com o pecado. Entende? Então, se eu me comportei mal, a grande coerência é voltar atrás, corrigir, pedir perdão. Isso é coerência. Mas as pessoas consideram coerência você permanecer no pecado, permanecer no erro. Isso é a grande tolice. E por que a corte não é legalismo? Primeiro, porque nós não ficamos vigiando ninguém. Nós apenas ensinamos um padrão. E segundo, porque quem é Mas uns humilde... 15 anos atrás vigiava, pastora Luiz. 15 anos atrás Não, vigiava. os irmãos se vigiam até hoje. Mas não é essa a ideia. O que acontece é que, quando você entende o que é a sua carne, você é humilde. Entende? Todo mundo que sabe o que é a carne, ele procura arrumar proteções para que a carne não tenha o domínio, não ganhe o comando. Porque ele sabe que quando a carne se levanta, ninguém consegue segurar mais. Então, a pessoa que é humilde, ela não fica dizendo, olha, outros não conseguem lidar, eu posso beijar, não vai acontecer nada. Outros não conseguem lidar com isso, eu posso olhar isso aqui na internet e não acontece nada. Quer dizer, ele é alguém que está o tempo inteiro brincando com a carne, brincando com o fogo. E depois ele não entende quando ele se queima. Aí, quando advertimos para ele, irmão, é melhor você colocar limites. Aí ele entende o limite como legalismo. Mas é o limite que te dá liberdade. Eu sei que parece paradoxal isso, mas sem limite não há liberdade. Quando as pessoas querem ser livres sem limites, elas vão se destruir. Então, procure imaginar uma pessoa no último andar de um prédio em construção. Não tem paredes. Ele está lá no 50º andar. E aí o filhinho dele de 5 anos de idade quer brincar de pique-pega, quer correr lá em cima. Como é que vai correr lá em cima sem as paredes do 50º andar? Ele vai ter liberdade? Não. Ele vai correr com receio, preocupado o tempo inteiro.
não há liberdade. Mas na hora que coloca as paredes, ele ganha liberdade. Então, o limite, conhecer o limite, te dá liberdade. Esse é um outro aspecto da honra que a gente falava agora mesmo na outra live. O que é honra, em última análise? Honra é respeito. E o que é respeito? Respeito é reconhecer limites. Então, eu respeito você quando eu sei os meus limites em relação a você. Eu respeito o meu funcionário quando eu sei os meus limites em relação a ele. Ele me respeita quando ele entende os limites que ele tem que ter em relação a mim. Então, quando cada um entende os limites, ele está honrando. Há uma honra mútua, né? Por isso que o respeito e a honra caminham juntos, porque coloca limites. Mas é tudo que as pessoas não querem, porque na cabeça delas elas pensam o seguinte: se tiver limite, não tem liberdade. É o contrário. A verdadeira liberdade Tem um princípio, tem um só princípio no dentro. latim, tem um princípio no latim que chama absint ab absint. Um abismo chama outro abismo. E se você não percebe, às vezes você está num erro, e geralmente quando você está num erro, você não vai detectar o erro, você vai detectar depois da queda. E aquele erro, aquele vale, vai chamar outro vale. É por isso que as pessoas vão perdendo completamente a estrutura quando elas não têm a palavra como base. Então, o que o pastor Luiz está falando sobre ter um limite é que você tem que entender que existem outras pessoas, existem princípios, existem fundamentos. Não é vamos construir um prédio sobre um alicerce de uma casa. Um prédio precisa de uma fundação de toneladas para suportar. Então, Isso é eu respeito. vejo uma empresa muito grande nisso. Vamos para a pergunta pessoal. Quando que o senhor já teve vontade de desistir do seu ministério? Que eu sei que você já foi abalado várias vezes, perseguido. Várias vezes. Várias Fala vezes disso. eu Por pensei. que não desistiu? Então, várias vezes eu pensei em desistir do ministério, mas nunca pensei em desistir de Deus. Nunca pensei em desistir da minha relação com o Senhor. Eu pensei em desistir do ministério, por quê? Isso foi em 1993 para 94. Então, eu era pastor auxiliar. E naquela época, você era muito criança nessa época, havia um problema de inflação muito sério no Brasil. Então, a gente tinha inflação. Você não tem noção do que é isso. Era 50%, 80% ao mês a inflação. Um negócio inacreditável. Hoje em dia é 3% ao ano. E então, meu salário não dava para nada. A gente, todo mês, era uma luta para pagar aluguel. E um dia eu falei para minha esposa, eu falei, olha, eu vou estudar, vou prestar um concurso e vou ser um funcionário público, porque não consigo viver como pastor. Eu pensei em largar. Mas só que, é como eu disse, eu pensei em largar o ministério, mas não pensei em largar do Senhor. Eu fui orar. Eu fui orar. E o Senhor falou comigo. E eu nunca me esqueci do que ele disse, porque isso acabou norteando depois muitos momentos da minha vida. E o Senhor me disse, e quando eu digo que o Senhor me disse, as pessoas às vezes também não entendem bem como isso acontece. Isso é uma lição importante na vida cristã. O Senhor falou comigo, olha, se você anda em águas rasas, você vai para onde você quer. Mas se você anda em águas profundas, você não escolhe, o rio te leva. A correnteza é muito forte. O Senhor falou comigo. Ele falou, então não é uma questão de você querer isso ou aquilo. O Senhor disse, eu entendo o seu querer, eu entendo o que você quer, mas não fica no raso, vem para o fundo, porque no fundo eu levo você. E foi isso que eu fiz. O que eu fiz? Fiz como você falou na outra live. Eu fui buscar Deus, eu fui orar, fui fluir em Deus. E você sabe, quando você está em águas profundas, em Deus, você já não faz mais o que você quer. Simplesmente, você não consegue fazer. E aí você segue aquilo que o Espírito designa você. E aconteceu que no ano seguinte veio o Plano Real e eu ganhava R$ 1.600, R$ 1.700. Isso pode parecer pouco hoje, mas na época o dólar era 1 para 1, então hoje seria US$ 1.700. E eu me lembro que no ano seguinte o Senhor me mandou para a Inglaterra, eu passei um ano lá estudando inglês, isso foi um diferencial para mim, me ajudou demais a crescer ministerialmente, porque eu não precisei de me restringir mais para ler livros só em português, eu podia ler qualquer livro agora, e o Senhor me deu isso com R$ 1.700 por mês. Eu fui para a Inglaterra, fiquei lá um ano vivendo com US$ 1.700. Isso pode parecer um absurdo. Isso é o salário mínimo na Inglaterra, US$ 1.700. E eu fiquei com a minha família lá durante um ano e o Senhor me supriu em tudo, porque eu resolvi caminhar por águas profundas. Houve outros momentos em que eu pensei em desistir. Então, quando eu saí do Ministério Luz para os Povos, também pensei em desistir. Por que eu pensei em desistir? Porque as pessoas me caluniaram muito, falaram muitas coisas a meu respeito, da minha família, da minha esposa, e aquilo me agrediu profundamente. E mais uma vez,
que eu fiz? Eu fui orar, porque eu pensei em desistir do ministério, não do Senhor. E eu fui orar. E o Senhor falou comigo. O Senhor falou, enquanto a opinião dos outros ainda afeta você, você é um servo que não tem muita utilidade. Entende? Enquanto você tem o que provar, você tem o que temer, enquanto você está ainda refém do que os outros dizem a seu respeito, você não tem muita utilidade como instrumento. Então o Senhor falou, eu não vou tirar, eu não vou fazer ninguém se calar, não vou impedir ninguém de falar nada a seu respeito, porque eu não quero remover as cobras, eu quero tornar você imune ao veneno delas. Uau. Então, para nós é muito mais fácil ser imune à cobra, perdão, é matar a cobra, não é verdade? Então eu lembro quando o Senhor Jesus disse que ele seria levantado como a serpente no deserto. Como é que foi a serpente no deserto? A serpente no deserto, as cobras vieram picar o povo estava morrendo do veneno das cobras. Mas o Senhor não mandou criar uma comissão com porreta, matar cobra no deserto. O Senhor não mandou dividir em grupos para caçar serpente no deserto. O Senhor falou, não, vou erguer uma serpente bronze aqui, quem olhar para ela vai ficar imune ao veneno. Entende? Então, normalmente, o Senhor não faz nada com as cobras. O Senhor faz conosco. Entende? E essa é a grande questão que você tem repetido aqui, você está correto. Elimina o vitimismo. Entende? Eu não sou vítima de cobra nenhuma. Deixa as cobras continuarem sendo cobras. Mas eu vou avançar para um outro nível em que o veneno delas não me atinge mais. Agora, isso é o Senhor que faz conosco. Entende? Eu cresci. Isso me levou a começar a videira. Começamos em 20 de fevereiro de 99. Nós começamos a videira. E foi um crescimento assim, exponencial. Assim, é coisa realmente de escrever livro. Então, nós estávamos em 99 em torno de 600 irmãos. E em 2001, nós éramos 2.500. Então, assim, em 2 anos, nós quadruplicamos. E depois, em 2003, fizemos um batismo num dia de 3.000. Mas por quê? Por que isso acontece? Porque o crescimento, o fruto, ele é resultado de algo que Deus fez antes. Então, Deus operou antes em mim. Deus me deu uma consistência antes. E aí, então, o fruto veio depois. Eu penso que você também é capaz de perceber isso claramente na sua vida. Não é? Então, por isso que eu sempre digo para as pessoas que a bênção nunca vem sozinha. Até preguei sobre isso esses dias a propósito de uma palavra que você mesmo disse para mim. Então, teve esses 2 momentos que eu pensei em desistir mais seriamente. Teve outros momentos em que eu fiquei desanimado. Né? Desânimo de você fazer o bem e a pessoa te pagar com o mal. Às vezes é desanimador. Mas isso sempre acontece às vésperas de uma grande bênção. A Bíblia fala que Davi chegou no ponto máximo, assim, ele estava sendo perseguido por Saul de todo jeito, e ele estava com seus homens lá, né, aqueles que foram lá para a caverna de Adulão, ele estava com esses homens, ele foi então lutar apoiando o rei dos filisteus. Quando ele voltou, os amalequitas tinham vindo e tinham levado tudo, as mulheres, as esposas e os filhos. E a Bíblia fala que Davi chorou até perder as forças. Ou seja, ele estava no seu limite. Ele falou, Senhor, não dá mais, eu não aguento mais. Mas em vez dele fazer o que ele queria, ele foi orar ao Senhor. A Bíblia fala que no Senhor ele se fortaleceu. E ele foi perseguir os inimigos e voltou trazendo tudo de volta. Mas o que acontece, que ninguém sabe, é que 15 dias depois, Saul morreu e ele foi levantado como rei. Então, quando você está às vésperas de experimentar um novo limiar, um romper, também é o tempo que você vai experimentar a maior tensão, a maior pressão espiritual. E eu aprendi isso com o tempo. Então, hoje, quando vem esses momentos de pressão muito grande, como a gente passou no final do ano passado, eu já fico esperando já a bênção que está por vir. É como se o diabo tivesse a capacidade de antecipar ou de pressentir que Deus está preparando algo grandioso e ele vem para resistir. Né? Eu sou pastor fala de diabo, pastor fala de demônio. Então, não sei se seus seguidores são religiosos, né? Então habituados a ouvir essa terminologia, mas nós estamos numa guerra espiritual. Nossa guerra não é contra homens. Por isso que nós estamos conversando aqui hoje, porque nós dois entendemos quem é o nosso inimigo. Nosso inimigo é o diabo. É contra ele que nós unimos forças. E é contra ele que nós já temos vitória também. Agora eu estou falando demais. Não pode deixar eu falar. Agora a live, você é convidado da live. Agora o senhor faz a pergunta. Eu estou curioso para saber, queria saber, eu sei que quem te segue sabe isso, né? Mas eu gostaria de saber de você.
Como é o método IP? Como é que você me resume ele? Explica para mim que não participei do curso. O método IP é uma imersão de 2 dias, onde o foco é a pessoa entender quem ela é e começar a fazer o que precisa fazer. Por exemplo, se você conta para uma maçã que ela não é uma maçã de verdade, mas que ela carrega uma macieira dentro dela, como pode uma maçã não frutificar, não virar uma macieira e não dar muito fruto? Então as pessoas acham que vieram ao mundo para serem usadas, né? A maçã, ela é um ensaio da macieira. Só que tem maçãs que nunca vão virar macieira porque não entenderam o objetivo delas aqui na Terra. É dar frutos e frutos que permanecem. Então, o Medipeu ensina a pessoa a dizer não, a calar a boca, a fazer perguntas, a lidar com toxinas, com lixos emocionais. Eu sei que às vezes a igreja pode interpretar errado, porque tudo parece ser tudo espiritual, mas nós somos um ser triuno, né, de três, espírito, alma e corpo. O que eu percebi, pastora Luísa? Que pessoas malham bastante e entendem de corpo, raciocínio rápido, entende de corpo. Tem gente que ora muito, jejua muito e é muito espiritual, ora em línguas. Não deixe de fazer essas coisas. Só que existe uma coisa no meio cristão que é abandonar as coisas da alma. E parece que a alma foi o diabo que fez na cabeça da maioria das pessoas. É o E a alma é engano. onde habita as suas emoções, sua mente. As energias da Terra são governadas pela alma. O que você tem que entender na luz das escrituras é que pouca gente fala de alma, né? A palavra não fala que Jesus salvou o seu corpo do inferno, salvou a sua alma. O Antônio Cirilo fez um método IP lá nos Estados Unidos e ele estava falando, cara, eu nunca tinha visto isso. Aí eu falei, tem uma música sua que já mexeu comigo, que você canta, redime a minha alma, né? Eu já chorei demais ouvindo o Antônio Cirilo. Então, o método IP, ele é um armamento, só Mas para você os sabe que generais do o que reino. você está falando é só porque existe muita má compreensão das pessoas, Sim, porque há pouca instrução. Porque se você sim, for olhar o ensino correto da palavra de Deus, você vai ver o seguinte, que o nosso espírito estava morto para Deus. Nós ganhamos sim. um espírito novo. O nosso corpo hoje está amortecido. Vamos ganhar um corpo novo. Mas a alma não. Glorificar. A alma, ela é a mesma, num certo sentido. Você não ganha uma alma nova, uma mente nova, você não ganha uma vontade nova. O que Deus faz? Então, enquanto o seu corpo é glorificado, enquanto o seu espírito é regenerado, a sua alma, na verdade, ela passa por um processo de transformação. E isso que muitas pessoas não entendem. Então, quanto mais a sua mente é renovada, quanto mais você é transformado, mais você expressa, né? Porque a alma foi criada para ser um espelho, para refletir a Deus. Mais você expressa. Então, na verdade, a pessoa que é genuinamente espiritual, a alma dela se expressa. E até essa pessoa que é preocupada com o corpo, de alguma forma, ela vai propiciar um espaço para a alma se expressar. Porque a alma, no final das contas, vamos dizer assim, é o ao final de Deus. Nós somos almas. Não somos espíritos encarnados, né? Eu falo para todo mundo, quantas vezes eu vi o senhor dando passos, e aí eu vou te perguntar em cima disso. Eu lembro o dia que o senhor virou e falou, vamos comprar um prédio novo da igreja. Eu olhei e ri demais, eu ri muito. Eu falei, esse pastor Luiz, ele não se enxerga. Para vocês saberem, a gente alugava um prédio que já era assim, uma grande despesa para a igreja. Ele virou, foi numa transportadora, logo ali na esquina dos pontos mais valorizados de Goiânia, e falou, a gente vai conquistar esse prédio. E naquela hora eu ri tanto do senhor, eu era adolescente ainda. Eu olhava e falava, o pastor Luiz, ele não se toca, o que, que ele acha que ele é? E eu via os comentários das pessoas também falando a mesma coisa. Só que, você acredita, eu vim aqui para São Paulo, eu tinha medo de pagar o aluguel de 50 mil por mês do imóvel para as nossas empresas. E esses dias, agora em novembro, a gente fez uma aquisição de um prédio de 50 milhões de reais. E aí Aleluia. meu coração ficava abalado e eu lembrava de rir do senhor e lembrava ao mesmo tempo. Se o pastor Luiz deu conta de comprar aquele prédio da caçula, que era transportador, se ele deu conta de fazer aquilo, quem sou eu para não conseguir? Eu vi ele fazendo, eu sei que dá para fazer, né? E foi muito interessante porque aonde eu cheguei até aqui, o quão importante foi andar aos pés de vocês, aprender, alimentar. Quando eu falo andar, às vezes parece até que eu era pastor, andava próximo ao pastor Luiz. Eu ficava como ouvinte de longe assistindo. E eu posso Aleluia. falar para todo mundo que está aqui, quero te perguntar sobre isso. Porque eu te vi como uma máquina.
uma máquina poderosa do reino, uma metralhadora, na verdade não, uma ogiva nuclear do reino que provocou explosões poderosas mesmo. Eu vi que você colocava no seu coração, a gente vai comprar, vai levantar 10 prédios de igreja, vai lá e faz. Agora a gente vai intensificar, a gente vai fazer as aquisições de chácaras para as pessoas terem um encontro com Deus. Agora a gente vai ter o rádio. Eu vi você nesse tempo, isso mexeu muito comigo, assim, ó, nunca parou. Nunca vi você parado, nunca vi o senhor parado falando estamos bom do jeito que está. Isso era um negócio muito chato. Eu, enquanto membro, pensava, esse homem não para, ele só quer crescer, que negócio é esse? Eu lembro o dia que você falou, você falou negócio de ar-condicionado, eu lembro o dia que você chegou falando que queria comprar uma cadeira estofada para cada um. Eu lembro a cara dos irmãos escassos, né? Não, para que gastar isso com cadeira? Eu sempre te vi investindo no reino, pondo pressão para o crescimento, mas eu senti que nos últimos 2 anos parece que o Luiz parou com isso. Eu queria ouvir. Da onde vem essa unção incansável, ou se é pelo fato de eu não andar com vocês, que eu não estou vendo, mas eu queria saber da onde veio, se parou, se vai retomar, o que é o próximo passo que esse povo aí está atravessando algum mar, o que é que vocês vão fazer enquanto videira, o que está no coração de vocês? Olha, de fato, nos últimos 2, quase 3 anos, houve uma sequência de acontecimentos, de fatos, de situações que vieram para abalar as estruturas do ministério. Por quê? Isso é Deus mesmo que faz. Muita gente não sabe disso, mas lá em Hebreus capítulo 12, o Senhor diz que o que é abalável vai ser abalado, para que permaneça só o que é inabalável. E o que acontece? Nós crescemos muito, nós expandimos muito, multiplicamos muito, mas havia pessoas entre nós que não tinham o mesmo coração, que não estavam focando na mesma direção, que não estavam na mesma sintonia, que não estavam andando em lealdade. Mas não sou eu que precisava, como é que eu vou dizer, que tinha que saber, porque as pessoas não falam isso. Então o Espírito é que tem que mostrar. E o que acontece é que o Espírito Santo tinha me dito isso. Isso foi no final de 2017. Eu cheguei numa reunião de pastores e eu falei para eles, porque eu tenho, eventualmente, o Espírito me usa de maneira profética. Eu disse para eles, olha, hoje o Espírito Santo falou comigo na hora da minha oração, que é para a gente preparar, porque muitos vão me deixar. Muitos vão me abandonar. Aí nesse foi um momento que eles olharam para o outro, ficaram parecendo os discípulos, né? Sou idiota, né? Eu falei, espero que não seja ninguém aqui, mas vão me abandonar. O Senhor está dizendo que isso é necessário acontecer. Então, vamos nos preparar. E foi o que aconteceu. Então, nesse período, esses 2 anos e meio, 3 anos, muita gente nos deixou, muita deslealdade, muita coisa ruim aconteceu, na minha opinião, né? Desagradável, mas era necessário. Então, quando você está nesse processo de ajuste, de checar as estruturas, não é hora de expandir, é hora de você esperar passar esse momento para crescer. E o que acontece agora? Eu percebo isso nesse começo de ano, que nós já superamos essa fase, que nós já estamos hoje com uma liderança consolidada, né? Os pastores do Brasil inteiro estamos focados numa direção. Nesse tempo de jejum, eles estão jejuando comigo também, estamos unidos no propósito, no coração. Apesar da pandemia, isso não tem impedido de acontecer. Então, eu penso que nós ganhamos agora uma solidez. Então, o que nós vamos fazer agora vai ser dar um passo adiante. Então, o que nós queremos agora? O desafio é muito simples. Cada igreja ou congregação vai abrir uma microigreja esse ano. Então, nós queremos dobrar o nosso espaço de atuação. Então, hoje nós estamos com 800 e alguma coisa igreja videira, mais 350 associados, que vai dar 1.100. Então, nós queremos passar isso para um outro patamar. Mas como? Essa que é a grande questão agora. Eu penso que a internet é que vai ser a chave para isso. Mas qual que é o meu problema? Eu entendo pouco do riscado. Então, eu me dediquei pouco a esse meio de comunicação. Então, o que eu estou fazendo? Rapidamente tentando aprender. Então, eu quero aprender. Então, nesse jejum agora, foi um jejum diferente de todos os outros que nós fizemos. Mas, assim, os irmãos estão amando. Assim, o feedback que eu estou tendo é fenomenal. Sensacional, simplesmente. E tudo por quê? Porque eu estou mais atuante, como você mesmo está dizendo. Eu estou aqui, estou me mostrando, estou respondendo, estou ensinando e fazendo lives, né? Coisas que não era o nosso costume. Mas eu estou empolgado com isso. Por quê? Porque talvez você não sabe disso. Mas só com essas reuniões, essas lives que nós estamos fazendo,
nós já abrimos 6 igrejas. 6 igrejas. Por quê? Eu estou falando igreja, mas na verdade são micro-igrejas, né? Porque elas começam pequenas, com uma célula. Por quê? Porque são irmãos que estão me ligando do interior do Pará, do interior de Minas Gerais, né? Do interior da Bahia, e que querem igreja. Não, eu quero igreja aqui, eu estou aqui na minha casa, já tem um grupo. E nós estamos fazendo o quê? Estamos nos mobilizando para ajustar e colocar aquilo para acontecer. Entende? Então, assim, como aconteceu? Porque me viram pregando, porque tiveram contato com a palavra aqui durante o jejum. Então, eu penso, você falou, eu não sei como fazer isso ainda, mas vou fazer, que é colocar tudo que eu tenho gravado na internet. Eu não sei como devo fazer isso, se faço de uma vez, acho que se for de uma vez, acho que não vai ter valor. Ou se vou fazendo aos poucos, eu não sei como ainda, não sei qual também o meio, se seria no YouTube, se seria num curso. Então, esse momento é o momento agora que eu estou me ajustando, mas a empolgação está aqui, eu me sinto renovado nesses dias. Eu tenho que me segurar, eu falo demais, eu fico constrangido. Não, mas tá na vez de falar, ué. Tá na vez de Não, falar. Eu aprendi muito, viu? Hoje passei o dia pensando assim, o que que eu aprendi e tudo. Eu não consigo ficar assim, ó, estamos bem agora. Vamos parar por aqui. Isso, eu peguei esse código com o Senhor, a gente faz pelo reino, e o Senhor, ele não mostra o todo do que ele quer de nós. Como ele não mostra o todo, você vai parar que jeito? Como parar sendo que não viu o todo, ou tudo que ele trouxe, né? Me trouxe aqui nessa geração. Esse é o tempo oportuno de explodir essa geração, de levantar, de trazer a manifestação da graça, do reino e da misericórdia do Senhor Jesus. Então, enquanto o senhor estava falando, eu senti no meu coração. Faz o seguinte, chama algumas pessoas para assistir essa live, que ela vai terminar do jeito que você não está imaginando. A gente vai fazer algo aqui. Eu lembro das pessoas sempre perguntando assim para o pastor. Fala, pastor Aloysio, se o senhor colocar a mão na minha cabeça e orar comigo, eu vou pegar a sua unção. Aí eu lembro do senhor responder, você tem que ler, né? 3.000 livros, você precisa viver história, você precisa fazer uma série de coisas. Mas eu acredito, sabe, Mas você no sabe que poder. tem me vindo assim, ideias, assim, eu fico pensando em possibilidades, eu não sei ainda a viabilidade dessas ideias. Então, por exemplo, eu estava pensando, por que nós não poderíamos por que eu não poderia liderar 1.000 células ao mesmo tempo? Entende o que eu estou dizendo? Pela internet. Por que eu não poderia, sabe, começar células e eu reunir com os irmãos e ministrar e conduzir a coisa ali, mesmo à distância? Entende? Imagina se eu tivesse 1.000 líderes de célula, ou vamos chamar de auxiliar. Eu sou o líder, vai ser meu auxiliar. E eles estão cadastrados, como estamos cadastrados agora no jejum, e a gente fazer, sabe, supervisão, acompanhamento para essa célula crescer. Assim, eu fico pensando, o Senhor já nos deu uma ferramenta poderosa que são as células que se multiplicam, que podem se transformar depois até em igrejas locais, não é? Então, eu fico pensando, será que não dá para fazer algo assim? Nós estamos em ambientes distintos, né? Você está no ambiente de negócio, empresarial, né, de corporação. Minha mentalidade é sempre de igreja. Estou sempre pensando como eu posso alcançar pessoas, né? E eu fico pensando se até você mesmo não pode me ajudar nisso, né? Como é que você pode me ajudar nisso? É o que a gente vai fazer, já tá. Isso já Nós está aqui temos no coração. Eu estou vendo várias pessoas falando, ajuda ele, ajuda ele. Eu fico pensando, nós fizemos um jejum agora com 37.000 pessoas. Eu fico assim empolgado, porque é muita gente. E é gente que se inscreveu, porque tem uma quantidade de pessoas que tem problema, eles não vão na internet, eles vão ficar lá em casa jejuando sem precisar disso, de cadastrar. Mas se nós tivéssemos maneira de cadastrar 100.000, 200.000, fazendo um movimento de oração, Isso é muito entende? fácil. Mas você vai querer a bênção do Papa Digital, sendo pastor, você vai querer a bênção. Deixa eu te falar. O Você senhor, sabe? pastor Luiz, é uma ogiva nuclear que né, não precisa nem me pedir. Eu invisto dinheiro no que você quiser. Invisto meu patrimônio, meu tempo de qualidade, invisto minha família, o que for necessário para as pessoas terem o que eu tenho, entende? Eu invisto o que ganhei para ter o que sou. Acabei de criar esse código aqui, anota aí, ó. Eu invisto tudo que tenho para ser quem eu sou, para chegar naquilo que o Senhor me trouxe em plenitude. E eu não vou te ajudar, eu vou devolver os lucros daquilo que o Senhor investiu em mim, todo o tempo,
por o Senhor não ter desistido do seu ministério, por todas as vezes que alguém se levantou, o Senhor não olhou para trás, continuou avançando. Nunca vou fazer um favor para o Senhor. Eu vou devolver com muitos juros, assim como na parábola do semeador, assim como na parábola do talento, assim como cada parábola que Jesus fala é sobre investimento, as pessoas não perceberam. Então, eu não vou te ajudar, eu vou devolver com muito retorno. Tudo aquilo que eu aprendi, pelo casamento saudável que eu tenho, pelas riquezas que eu sou mordomo e aprendi com o Senhor a ser mordomo, com a criação de filhos que eu tenho, né? Meus filhos começaram a estudar na escola videira e foi muito bom para eles. Eu não vou te ajudar, eu vou devolver tudo aquilo que o Senhor fez como investimento. E eu acho que você vai ficar assustado com a forma que eu vou te abençoar. Eu não sei se você está preparado ainda para isso, mas toma cuidado. Eu vou te colocar em lugares onde você ainda não chegou. E eu te falo com simplicidade, com temor e tremor diante de Deus, porque tenho certeza que esse presente de aniversário de estar aqui com o Senhor, trocando essa ideia nessa live, o Senhor falou coisas poderosas durante o dia todo. Eu sei que você tem algo que você carrega, que você não sabe o potencial lesivo ainda nessa geração. Acho que você não sabe ainda, mas a gente vai descobrir junto. Eu estou pensando em fazer o que eu sempre fiz agora dessa maneira. Então, assim, pensa comigo. Eu não sei se eu estou no lugar certo para conversar essas coisas, né? Mas, assim, contagiar você um pouco com o que está no meu coração. Eu fiquei pensando hoje, falei, puxa vida, imagina se eu tivesse, um exemplo, né? Mil líderes, 1000 irmãos que aceitam o desafio de começar uma célula. E eu tenho um dia que eu vou fazer supervisão com eles, que eu vou mentoreá-los nesse processo, e tem um outro dia que vai ser a reunião. E nas primeiras reuniões eu vou estar lá também, eu vou ministrar durante 15, 20 minutos, e ele vai conduzir o resto da reunião. Aí depois que acaba a reunião, ele volta e me dá um retorno do como é que foi, o feedback. Eu fico pensando, será que esses 1000 irmãos que se dispuserem a fazer isso comigo, será que eu conseguiria me reproduzir na maioria deles? Entende? Será que eles conseguiriam levar a sua célula a crescer e multiplicar, ganhar pessoas ao redor ali? Ô, irmão, eu fico pensando nisso, eu fico assim, empolgado com essa possibilidade. Eu não tenho Quando eu tinha uns 13 anos, uma vez você falou assim, que pessoas, você estava profetizando no culto, você falou assim, no meio da pregação, pessoas virão de todos os cantos da terra para te ouvir. E é engraçado, quando a gente não está apto para ouvir aquilo que o Senhor mostra sobre o futuro, a gente sempre vai rir como Sara, né? O nome Isaac é riso, né? É como se fosse um deboche de tipo, Deus, isso não vai acontecer, né? Mas no dia que eu vi pessoas chegando, um dia no MDP, que veio do Japão, que veio da Alemanha, aí gente chegando nos Estados Unidos, todas as turmas, muita gente vindo dos Estados Unidos de avião. Tá aqui uma fuzileira naval dos Estados Unidos, está aqui nos assistindo, pastora Luiz. Ela veio dos Estados Unidos para fazer o treinamento, ela anda comigo, ela é F10K, que é um movimento, ela é uma general de verdade, né? Ela é fuzileira naval dos Estados Unidos. E eu falo uma coisa para o senhor. Eu lembro quando você falava, pessoas do mundo inteiro vão te ouvir. E eu falava, isso é uma besteira, isso nunca vai acontecer na minha vida. Mas quando essa palavra acontece, tem algo que está guardado ali. Tem algo guardado, é a Alice que está aí, a fuzileira. A profecia, ela se cumpre, porque não tem como ela não cumprir, se foi o Senhor que falou. Só tem um problema. Ele te dá a visão e ele também te dá a provisão. O mesmo que... Lembra dessa, que é mais fácil que a frase visão e provisão. Mais fácil que visão e provisão se ele deu o cavalo, ele dá água para o cavalo. Ele dá o pasto para o cavalo também. Então, o que eu quero falar para vocês é uma coisa simples. Para de ficar pensando em 1000. Não, eu dei um exemplo para você. Eu sei, mas é o que eu estou te falando. É só muito um exemplo. disruptivo o que está aí dentro. É só um exemplo. Eu fico pensando se a gente conseguisse ter esse tipo de mentoreamento. Pastor, pode ir falando. Deixa eu só fechar a janela aqui, que eu estou num quarto andar de casa, é tudo de madeira. Só fechar aqui rapidinho. Pode ir falando. Então, você ficou calado aí, a live era sua, você podia falar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta agora para você. Você me fez a pergunta, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu percebi uma coisa frequente que você fala, né? Que você via alguma coisa e você resistia. Que você via outra coisa e você criticava. E você está me parecendo que a primeira reação sua sempre foi de resistir, de não aceitar, de achar que era estranho, né?
você era fechado, a impressão que eu tenho. Como é que você conseguiu chegar onde você está? Teve um momento em que você se abriu, que você mudou? Não, porque assim, você era fechado a tudo, mas recebeu tudo. Você entende o que eu estou dizendo? Então, mas se não ressignificasse, não ia chegar em lugar nenhum, né? O que eu percebi, pastor Luiz? Tinha um irmão aí na videira, não sei se ele anda com vocês nos Estados Unidos, o Gilberto. Lembra o Gilberto da Irene? Sim, claro, me lembro. Eu era bem pobre mesmo, assim, que eu ia pro culto e precisava de arrumar alguma coisa no meio do caminho para pagar a passagem, para voltar para casa. Era assim que funcionava. E aí eu estava trabalhando lá, ainda não era funcionário de carteira assinada, eu cheguei a ser com 16 anos, mas foi bem antes. Eu ajudava ali no som só de hobby, né? E um dia eu vi esse homem falando, esse homem me marcou com tanta profundeza. Ele falou um assunto dele particular com a pessoa. E ele falava rindo para a pessoa assim. Ele falou desse jeito, eu vou nas Europa, desse jeito, na Europa, e eu tiro o dinheiro com a mão e eu gasto. Só que enquanto eu estou gastando, o dinheiro pula no meu bolso. Eu fiquei com ódio daquele homem tão grande. Porque eu só queria o City Pass. O que eu acho interessante, você sempre ouve e a sua primeira reação é sempre de bater Mas na eu era coisa. um bobo. Eu era um bobo na vida. O que um bobo vítima do sistema vai falar? Vai pôr a culpa da vida dele nos outros. Era o que eu fazia a minha vida inteira. Aí você sentiu o E ódio aí, dele. eu fiquei com muita raiva dele. Só que um dia eu estava na Europa, aconteceu daquele jeito. Eu gastando dinheiro com a mão e eu entrando sem parar. Eu falei, gente, aquele homem estava certo. Oh, Deus. Aquele homem estava certo. A riqueza é desse jeito. A riqueza, você não dá conta de gastar o tanto de riqueza que está disponível. Não tem como gastar. E aí eu falo com muita simplicidade. Foi por perceber que eu era resistente que eu vi que tinha que mudar. O problema é quando você que está assistindo não percebe a sua resistência. Aí você não vai crescer. A hora que você está construindo algo, chega um platô, chega uma plataforma, um patamar. Se você não perceber que você tem que reestruturar, remodelar, você não vai avançar. A GM, que é a Chevrolet, ela governou, em primeiro lugar, por 70 anos o mercado automobilístico. 70. Aí um dia um americano foi ensinar para a Toyota como tomar o lugar da GM, da Chevrolet. E o americano contou, 2, 3 anos a Toyota passou e ficou por alguns anos em primeiro lugar. Resumindo, a Chevrolet chegou um tempo, ela sempre se reinventava. Quando ela parou de reinventar, veio o japonês e falou, vamos reinventar. Só que aí veio um cara mais louco ainda, que é o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, e veio e falou, é um outlier, ele é totalmente fora do que todo mundo faz. O foguete dele desce de ré, 10 vezes mais barato que o da NASA, já faz Uber para a NASA agora, mexe com carro elétrico, que é mais potente que carro a combustão, era uma coisa impossível. E fez tantas coisas cabulosíssimas, por quê? Porque ele viu resistências, esse cara que é o mais rico do mundo, ele teve vergonha de entregar um currículo, pastor Luiz. Como ele não teve coragem, ele pegou o currículo e foi entregar para a empresa, ele ficou com tanta vergonha que ele foi embora e foi inventar um negócio. Então, o que você tem que entender é que seus bloqueios, eles têm intimidade com o seu propósito. As resistências que o seu coração tem com riqueza, com escrever livro, com sabedoria, com tudo, com escassez. Tem gente que tem dinheiro, fica o dia inteiro com medo de perder dinheiro. Você se lembra qual foi o momento em que essa ficha caiu para você? Então, não é assim o momento. Todo mundo quer um momento, né? Que um dia que o Jacó lutou com o anjo. Só que não foi a luta do Jacó com o anjo que resolveu todos os problemas. Jacó teve que passar por Labão. Labão, se Jacó era trapaceiro, Labão era 10 vezes mais. Combinou de entregar a filha, foi lá e fazia tudo errado. Ele aprendeu malícia com Labão, então teve um momento de passar por Labão. Teve um momento de passar com o anjo. O anjo foi a hora que a identidade foi aflorada. Você não vai sair daqui enquanto você não entregar minha bênção. O anjo teve que ir para a baixaria ali, torcer o nervo do Jacó. Teve a hora da mudança do nome. Tem, sabe as experiências? A experiência de Jacó encontrando com o irmão. Isso foi muito forte. A hora que ele achou que ele ia morrer. Então não tem o momento que tudo vira de uma vez. São momentos em que você vai dando a resposta certa. Mas o que você precisa é não abandonar os processos. Eu vejo vários irmãos que andaram com vocês também, no mesmo tempo que eu. E eles abandonaram os processos. Eles foram desonrosos. Em todo o tempo, eu confesso, no fundo do meu coração, eu me senti perseguido pelos irmãos. Só que eu pensei, José também foi. Todo mundo vai ser perseguido. E um dia eu orei, pastor Luiz, e eu com muita sinceridade falei,
Pai, por que, que as pessoas que eu mais amo me perseguem? É porque é hora de partir. Não é sobre eles, eles nem sabem essa parte sua. É para você ir embora. Isso é uma geração de desconforto para você aprender. E vai ter que ir. Chegou a hora no dia que o senhor precisou sair lá da luz para os povos. O tanto que foi bonito. Eu nunca vi o senhor desonrar a fonte. Nunca. Pelo contrário, vi você lavar fisicamente os pés do Sinomar. E eu vejo que a gente tem que entender e não tomar julgamento na hora que está acontecendo. Faz o que Gamaliel falou. Gamaliel falou: para de perseguir os discípulos. Se esse Jesus é de verdade, esse negócio vai prosperar. Se não for, vai entrar em esquecimento. Que bom que o Gamaliel deu esse conselho. 35 milhões de cristãos já foram assassinados em 2000 anos, só por não negar Cristo no momento de conflito ali, e foram assassinados. 35 milhões, dá para encher 700 estádios de futebol. Sabe por quê? Porque o Gamaliel deu um conselho: não se preocupe, porque se for de verdade, prospera. Se não for, não tem como prosperar. Então, a grande verdade é que isso é a pergunta que talvez é a pergunta número 3 ali, top 3 ou 5 das que eu mais ouço na minha vida inteira. Porque as pessoas querem entrar no bonde da nossa mudança. Mas isso é uma transformação. Não tem como eu pegar um vinho e fazer ele ficar perfeito, a não ser pela metafísica, pelo milagre de Cristo de pegar água e transmutar e virar o vinho maravilhoso que ele fez. No Cronos, isso aí que ele fez foi no Kairos. Quando ele baixou o download do Kairos e se conectou no mundo processual que é Cronos. Tem gente que tá doido aqui agora que não sabe a diferença de Kairos e de Cronos. Kairos é o tempo de Deus eterno. O Cronos é o tempo processual, onde a gente tem 1.051.200 horas de vida. Que está em Gênesis 6:3, esse 1.051.200 horas de vida. 120 anos. Todos nós entramos com essa carga de energia. 1.051.200 horas. Então, respondendo isso, pastor, eu acho que isso é muito importante para todo mundo. Não adianta caçar o pão de virado do pastor Luiz. O pastor Luiz abandonou a faculdade. Você não terminou a faculdade, né, pastor Luiz? Abandonei, você não vai acreditar, no estágio, no último período. Eu vou acreditar porque faz parte da sua história. Eu vi que você fez o que o senhor te chamou. Mas e como que você faz? Você vai abandonar? Essa foi a grande chave? Não, essa foi a oferta que o senhor pediu. Tem certeza que o senhor te pediu essa faculdade? Igual ele pediu Isaac. Absolutamente correto você está dizendo, e eu também creio assim. Até essa semana, por acaso, eu estava aconselhando por telefone um casal, na verdade, um marido. E ele estava chateado porque a esposa, de repente, ela pediu para separar dele, porque ele chegou em casa e reclamou que a comida não estava boa. Aí eu falei para ele, irmão, essa história está muito estranha. A sua esposa chegou em casa e você reclamou que a comida não estava boa, por causa disso, ela resolveu separar? Aí ele falou, foi isso, pastor, desse jeitinho. Eu falei, não estou duvidando de você. Mas é o seguinte, tem um filme que eu assisti uma vez, uma comédia, chamado O Sentido da Vida. Então eles zombavam de muita coisa. E numa cena, tinha um cara que vai para o restaurante, ele come, e vai ficando igual uma bola. E aí ele fala, não aguento mais. Aí o garçom traz para ele uma mentazinha. O garçom fala, não, só uma menta, melhorar o hálito. Aí na hora que ele põe a menta na boca, ele explode. Aí sai a manchete, explodiu por causa de uma menta. Entendeu? Então, assim, é o que eu falei para ele. Falei, a sua esposa não explodiu por causa de uma reclamação sua, filho. É que ela está enchendo o saco há muito tempo. Ela estava enorme já. Né? E aí aquilo foi só a gota d'água. Mas nós tendemos a achar que aquela gota é a mágica. Ela é que fez acontecer. Porque nós gostamos de fórmulas. A gente precisa de fórmulas. A nossa mente natural, ela precisa equacionar as coisas. Mas a Bíblia fala que o homem, o que é nascido de Deus, ele é como o vento. Você não faz equação para o vento. Né? O Espírito sopra para onde quer. Eu estava comentando, inclusive, também do pastor nosso, que estava contando esses dias, que ele estava precisando muito de vender um carro. O carro dele, e já tem alguns anos, né? O carro era muito ruim, ninguém queria comprar, ele orou. Falou, Senhor, me ajuda a vender o carro. E o Senhor falou no coração dele, você vai vender o carro essa semana. E era segunda-feira. Passou os dias, não aconteceu nada. Na sexta-feira, ele amanheceu com vontade de comer linguiça frita. E falou para a mulher dele, eu vou no açougue comprar linguiça. Quando ele chega na porta do açougue, um cara grita para ele, muito comum aqui em Goiás isso. Ei, ele quer vender o seu carro? Não. E ele falou, quero vender.
E o cara entrou no carro com ele, levou ele de volta para casa, pagou o carro e foi embora com o carro. Aí você fala, o que você quer dizer com isso? Qual a moral da história? É que as pessoas perguntam, né? Qual que é o segredo para vender um carro? Aí você vai responder o quê? Sai para comprar linguiça. Entende a fantasia da pessoa? Então ela quer pegar um evento e transformar numa fórmula. E aí é E que não faz só isso, coisas e não, ridículas. e não só na fórmula, mas o cérebro humano ele gosta de mistério, de coisa mística. Até que algumas pessoas religiosas elas tentam aprisionar outras com isso. A mística, né, por trás das coisas. E você vê o ministério de Cristo, a vida de Cristo, tudo é muito simples, tudo é muito direto. E aí está a grande chave. Se perguntar para mim aonde foi a maior virada da sua vida, foi quando eu conheci Jesus. Aí você fala, foi quando você converteu? Não, foi quando eu conheci ele, minha experiência com ele. O aceitei Jesus é um ato simbólico, é um momento que o senhor gosta de chamar de é um ato memorial, né? Você tem que É, guardar isso, é muito puro no seu coração. O seu batismo é um segundo, inclusive quem não é batizado, eu quero fazer um desafio aqui, ó. Quem não é batizado, escreve assim, eu ainda não fui batizado nas águas. Crê em Jesus como Salvador e não foi batizado? Vá procurar a videira, batiza na igreja. Vá batizar com os irmãos, vai ganhar instrução na palavra para isso. Então, o deixa eu que falar uma outra acontece? coisa, Pablo, que Fala. conversando com você, você acaba, você tem esse dom, né? Você produz ebulição na gente, a gente quer falar. Isso é de Deus. Mas, por outro lado, como as coisas são misteriosas, como você está dizendo, né? Eu sempre digo que a nossa vida ela é constituída de dois tipos de experiência. Experiência de porta e experiência de caminho. Então, você pode dizer que a luta com o anjo, ela não foi só ela, mas ela foi uma experiência de porta. Todos nós, o Total. que é uma experiência de porta? É aquela experiência que você está de um lado, num ambiente, você atravessa uma porta e tudo muda. E tudo muda, o ambiente muda, é outro ambiente, é outro lugar, é outra história. Só uma porta que estava separando. Então, nós temos experiência de porta. Às vezes, uma experiência de quase morte, né? Você quase morreu de acidente. Aquilo é uma porta, muda, né? Como você falou, experiência de conversão, uma experiência de enchimento do espírito. O casamento acontece num dia, mas é impressionante. No outro dia, você é diferente. Você não é mais o mesmo. Filho nasce num dia. Então, são experiências de porta. Elas fazem parte da nossa vida, mas elas só não nos definem. Então, nós temos também que ter a experiência do caminho. Qual que é a diferença de porta e caminho? Que porta é abrupto, repentino. O caminho é um Muda processo. ambiente, né? Muda a dimensão, a atmosfera. Isso. Mas você, depois que passa a porta, você entra no caminho. E é o caminho que consolida a porta. O caminho consolida que, de fato, você mudou de ambiente. Você mudou a sua história. Que algo aconteceu ali. Porque se você tiver uma experiência de porta e não entrar no caminho, não adiantou muita coisa também. Como você está. Isso torna as coisas misteriosas, né? Porque eu acredito que quando alguém vai lá fazer o curso IP, ele tem uma experiência de porta. Entende? O Sim, antes e o depois. Mas depois do IP, você propõe um caminho para ele. Ele tem que seguir esse caminho. Senão ele perde a porta. sim. Ele perde o que ele tinha ganhado ali. Eu imagino que acontece isso com todos nós, mas eu acho que nessa circunstância ela se torna mais visível, mais perceptível. Isso é tão forte que não tem como, por exemplo, você andar com alguém que é próspero e não prosperar. Tem alguma coisa de errado. Eu falo para os sócios próximos, é muito interessante, pastor Luiz, em um ano, todos os que andam do meu lado, é incrível, na verdade, é incrível, é uma coisa que não dá para acreditar, mas é incrível. E estatisticamente falando, é mais fácil que um fato. A pessoa pode sair do zero, ou devendo, ela anda comigo um ano, ela fica milionária. Os que andam próximo a mim. Porque eu começo a pegar no pé do cara e eu falo, cara, você tá escasso. Cara, você tem um bloqueio com seu pai. Eu vejo, porque aí eu vejo o olhar da pessoa, ela olha para mim e fala assim, ele fica me vendo como o pai dele. Eu falo, você não precisa me ver como um pai. Você tem que me ver como alguém de respeito e tudo, e você vai me honrar. Só que você precisa de curar isso dentro de você. E o que eu vejo no povo de Deus, pastor Luiz? As pessoas precisam se curar. Elas precisam se curar por quê? Porque é interessante para o diabo que a gente fique todo mundo ferido uns com os outros e que não avança. A gente fica ferido por quê? Porque é simples. Quando eu estou ferido, eu não acho remédio, eu penso que eu tenho que tirar alguma coisa de você para jogar na minha ferida. Só que os nossos problemas, as nossas curas, é remédio para a ferida de outras pessoas.
E aqui está o grande lance, né? A gente já falta 6 minutos para a gente completar 2 horas de live. Pastor Luiz, imagina. Quem Ok. estava preocupado com uma Tem que live nossa, encerrar pra... agora vai ter que preocupar com 2. Salvar para poder juntar com a outra. É o seguinte, eu queria que salvar. Não, essa aí agora, pastor, você não consegue salvar, ela está do meu lado aqui. Eu vou salvar ela para vocês, vou deixar ela disponível. Por Mas o que eu favor, quero falar é o seguinte. Tá. O que eu quero falar, e a gente vai daqui a pouco no final da live, quem ainda não confessou Jesus como Salvador, prepara seu coração aí. Quem ainda não batizou, quem ainda está desconectado do corpo, porque uma coisa é você arrotar para todo mundo, né? Ah, eu não vou na igreja, mas também nem é a igreja, amigo. Você tem que fazer parte da igreja, você tem que aprender essa igreja. Quem de verdade é a igreja não é contra a igreja nenhuma, entende? Quem faz parte do reino não é contra a igreja, não é contra o reino, não é contra nada que Cristo nos ordena fazer, entende? Eu sei que na hora que eu falei sobre andar comigo fica milionário, a pessoa já quer por causa do dinheiro. Só que você não entende o que esses caras ficam, porque a gente é ogivas do reino. Eu não aceito dinheirista andar comigo. Nenhum dinheirista conseguiu andar por 1 ano comigo. Ou ele transforma o coração dele lá na cruz, ou então eu viro um pesadelo da vida dele. Posso falar, nenhum conseguiu chegar a 1 ano. Aí está o grande detalhe que eu quero falar para você. O Senhor chamou o pastor Luiz para multiplicar talentos. Ele me chamou para multiplicar talentos. Chamou vocês para multiplicar talentos. Não é para a gente construir impérios, é sobre o reino. Não tem nenhum problema você prosperar muito, ter coisas grandes. O Senhor chama. Esse é o tempo que a igreja não experimentou em milênios. É o tempo de grandes obras. É o tempo de grandes feitos. É o tempo do vocês farão obras maiores. E Amém. não tenho o que te falar. Vai acontecer. Já está acontecendo. Você falou que quem anda com alguém rico não tem escolha, vai ser rico. Eu vou te dizer, o meu chamado não é esse, meu chamado é de ter uma grande igreja. Aqueles que andam comigo e que abrem o coração, todos se tornam pastores de grandes igrejas. No nosso ministério, tem essa característica, nós temos grandes igrejas espalhadas toda a banda. Entende? Em São Paulo, em Cuiabá, no Rio, entendeu? Tocantins, em todo lugar tem igrejas, Estados Unidos, igrejas grandes. E por quê? Porque abriram o coração para receber. Mas eu já vai encerrar, só queria falar uma coisa para você. Eu sempre gosto de falar dos paradoxos, porque eles alargam o nosso entendimento. Eu creio que realmente, se você quer ir para a Lua, você tem que andar com astronautas. Mas eu vou te dizer, os primeiros astronautas foram treinados por gente que nunca foi na Lua. Uau. E eu me considero para você um professor de astronauta. Eu te ensinei você a ir a lugares onde eu nunca fui, irmão. E estando lá, desfrute. Eu sou esse professor de astronauta. Amém? Que você tenha muitos astronautas andando com você. E que você leve eles todos para a Lua. Essa foi violenta. Essa foi para derrubar a live. Okay. Essa foi muito boa. Foi muito bom conversar com você. Obrigado. Eu me senti tão honrado hoje. Quero agradecer novamente. Que o Senhor possa te abençoar e te prosperar completamente na sua casa, com a sua família, dentro de você com paz, alegria, financeiramente, com saúde e, acima de tudo, na sua relação com o Senhor. Que você cresça cada dia mais na graça e no conhecimento. Essa é a minha bênção sobre a sua vida e a sua casa hoje, em nome de Jesus. Recebo em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, pastor Luiz. E nesses últimos minutos, tem pessoas que estão nos ouvindo do mundo inteiro, que nunca se posicionaram no Senhor. E eu senti forte quando o Senhor falava que nós somos uma ceifeira debulhadora, né? Os campos estão brancos, são poucos os trabalhadores, e os que são trabalhadores não entendem sobre colheita. E o que eu quero fazer aqui agora, pastor Luiz, é eu e você terminarmos aqui orando para essas pessoas entrarem debaixo do governo de Cristo, para elas renunciarem a uma vida de pecado, uma vida de reprovação, uma vida de necessidade de serem aprovadas pelos outros, para elas acessarem o sangue de Jesus, que é o que traz cura, traz conforto, e começar a viver a melhor fase da vida delas, a fase da graça, entender Amém. Sobre o reino. Eu queria terminar orando. E você que nunca na sua vida confessou Jesus como seu Salvador, como seu governador, como seu amigo, como aquele que você vai se assentar no trono com ele, que você possa fazer isso agora. O pastor Luiz vai orar, eu vou orar junto com ele. E eu vou concordar com a oração do pastor Luiz.
Amém. Quero que você faça isso. Então eu Fala, vou, aceita isso, ouve e repete isso aí. Vai lá, pastor Luiz. isso, eu vou fazer uma oração de entrega e você repete junto comigo. Diga, Senhor Jesus, eu Jesus, reconheço reconheço que eu sou pecador que eu sou pecador e necessito e necessito do teu perdão. do teu perdão. Eu creio Eu creio que o Senhor veio que o Senhor veio e morreu no meu lugar e morreu no meu lugar para me salvar. para me salvar. Por favor, Por favor, escreve meu nome escreve meu nome no teu livro. no teu livro. Muda a minha vida, Muda a minha vida. muda a minha história, Muda a minha história. apaga o meu passado, Apaga o meu passado. me dá um novo começo. Me dá um novo começo. Nessa hora, Nessa hora, eu me entrego eu me entrego nas tuas mãos. nas tuas mãos. Amém. Amém. Simples assim. Você que fez essa oração pela primeira vez, escreve assim, ó. Eu sou salvo, mediante a graça, mediante a Ale- fé. Coloca assim, ó. Eu sou salvo. Eu quero ver vocês escrevendo. E eu quero fazer um desafio. Nunca fiz isso ao vivo, viu, pastor Luiz? Eu quero desafiar todos vocês que não colocaram aquela aliança no dedo, a aliança do Senhor. As pessoas, elas, nos dias de hoje, elas gostam de namorar, depois juntam, e não tem um compromisso cerimonial e familiar e tradicional, né? A forma bíblica de fazer a cerimônia do casamento e logo elas abandonam as tradições. Mas quando vai comprar uma casa, ela não quer deixar de pôr o nome dela na escritura. A escritura da casa vale mais que o seu casamento. A Checkmate. pessoa compra um carro, ela não deixa carro no nome dos outros, ela coloca no dela. Mas a pessoa que ela anda, ela não registra, né? Ela não casa. Ela não vai lá, ela acha que perdeu. O casamento é uma coisa demodé. Cuidado, o diabo tem levantado contra você, contra a sua geração e contra o legado que você vai deixar aqui na terra, tá? Assim é o Senhor. As pessoas que não se batizam, não cumprem o que está em Marcos 16, elas ignoram a aliança pública. E aí eu quero falar para vocês, quem não se batizou, quem ainda não entendeu o que é esse compromisso, assuma esse compromisso hoje. Vocês ficaram aí 15 mil pessoas, 2 horas assistindo essa live. Eu tenho certeza que tem corações que estão explodindo em novas rotações. A alma tá trazendo uma nova energia. Seu corpo agora está revigorado. Você quer assumir compromisso diante do Senhor. Então eu quero fazer um desafio para você. Eu quero que você escreva assim, ó, eu vou me batizar. Quem sentiu isso no coração e por tudo que eu recebi nesses 20 anos, andando com o pastor Aloysio, com os pastores, com os irmãos, eu falo para você, difícil é não achar uma videira em qualquer lugar do mundo. Vá na igreja e fala para os irmãos, ó, eu quero ser batizado, vá andar com os irmãos, faça o que preciso for, mas escreve assim, ó, as pessoas escrevendo, eu preciso me batizar, eu vou me batizar. Amém. Faz o seguinte, se entrega de uma vez por todas e viva esses memoriais na sua vida, esses compromissos públicos. Seria muito bom a gente passar aqui a noite inteira, pastor Luiz, foi muito precioso para mim. Você é um homem que eu amo muito, respeito muito. E mais uma vez, reitero aqui, não vou ajudar, eu vou retribuir com juros tudo que foi investido na vida da minha família, na minha vida, dos meus filhos, por tudo que vocês foram de fato uma igreja na cidade, né? Eu nunca vou esquecer que da missão da igreja. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração através das células que se multiplicam uma vez ao ano. Eu vivia de fato tudo Nós isso com temos os que começar irmãos. uma célula da videira lá em Barueri. Já pode sim, já entrega a chave de Barueri está aqui nas minhas mãos, tá? Em todos os aspectos, podem contar comigo. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Um beijão no seu coração. Vamos todo mundo tirar um print? Tira o print. Vamos tirar um print aqui, ó. Pastor, coloca lá no seu Instagram, lá no feed, a foto nossa com a quantidade de pessoas. E eu desafio todo mundo a ir lá comentar o que tocou seu coração, o que foi mais precioso, o que o pastor Aloysio, o que eu falei que mexeu com você, o que te deu uma nova perspectiva, o que você vai fazer para a gente edificar uns aos outros através
nesse momento. Eu vou lá no seu Instagram agora também, pastor, vou comentar, vou responder algumas pessoas, fechou? Quero ver essas 14 mil, pelo menos umas 5 mil pessoas comentando agora lá no Pastor Luiz, fechou? 5 mil? Aleluia! Vamos lá, todo mundo. E lembra de uma coisa, assim como o pastor Aloysio, você também vai começar a falar coisas poderosas na internet, o Senhor vai te usar nesse tempo. Um beijão no coração. Pastor Aloysio, para a pastora Márcia, para os seus pastores, pastor Rafael. Um abraço para toda a família. Nossa TV aí, mano, pelo amor de Deus, para eu poder juntar. Tá bom, vou salvar aqui agora. Vou salvar e aí vocês printam, marca o pastor Aloysio. Quem aí me segue, não segue o Aloysio Silva, segue ele aí. Vocês vão ser edificados. O homem resolveu falar agora na internet e o pau vai quebrar. Oh, Deus. Amém. Glória a Deus. Um beijão no seu coração, pastor Aloysio. Tchau, tchau. Amém.